Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou Rodrigo Serafim e aqui nós trazemos conteúdo descontraído, direto, para ajudar você com a paternidade, com a maternidade, para novos caminhos para educar essas crianças. E hoje estou aqui com um cara que eu sou muito fã. Chegamos aí ao 18º episódio. Gente, segunda temporada, muita coisa já rolou por aqui, muitos conhecimentos, muitas pessoas aí expertas nas suas áreas. E eu estou aqui com o meu amigo que ele é pai do Benício, educador parental, psicanalista, palestrante, escritor, empresário, Gal Rodrigues. Fala, Rodrigão. Ô, meu amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Bom dia. eu Hoje falaremos sobre paternidade comportamental. Mas antes da gente começar aqui, o meu propósito é ajudar pais e mães num caminho de uma educação mais respeitosa, uma educação mais conectada. Qual é o seu propósito? Cara, meu propósito é levar adiante o conceito paterno de que você sempre vai estar dando o seu melhor. Não importa o momento que você se encontre. Se cobre menos. Esse é o meu propósito. Boa, cara. É legal a gente liberar um pouquinho essa carga também, né? Esse peso, né? E aí eu já quero te trazer um primeiro comentário aqui, né? Porque você já falou um negócio aqui que é paternidade mais leve, talvez. Com certeza. E a gente fala muito da maternidade mais leve. E a gente sabe que nós, pais, nós homens, precisamos ajudar na casa, precisamos ajudar em todo esse processo da maternidade também. Cara, qual a diferença entre um pai que é presente e um pai que ele ajuda de vez em quando? O que você acha, cara, sobre isso? Eu acho que o conceito de ajuda também é de cada um, né? Porque muita gente acha que ajuda, mas na verdade atrapalha. Que na verdade não tem só que ajudar, né? Tem que fazer parte. Cara, a diferença entre um pai presente e um pai que ajuda, que supostamente acredita que está ajudando, é que o pai presente ele não pede ajuda. Ele não vê a responsabilidade, a conduta paterna dele como uma ajuda. E ele não pergunta o que ele tem que fazer. Porque a maioria dos pais ficam pensando, acho que dessa forma, né? A esposa sai para trabalhar ou vai fazer alguma coisa fora, ele já se perde, ele não sabe nem onde está o hipoglós. Eu já divulgando uma marca aqui, né? Mas assim, ele já não sabe nem como trocar a fralda. E assim, eu acho que esse senso de ficar perdido é você não ter essa responsabilidade paterna ativada. Porque você não está ajudando. Na verdade, você coeduca. O pai presente, ele não tem o pensamento, estou colocando aqui como um estereótipo perfeito, né? Mas na verdade, assim, o pai presente, ele não fica naquela de 50-50. É tudo 100. Porque se eu não dou, se eu faço 40%, a outra pessoa vai fazer 60%. Então eu acho que é por conta disso que tem a questão da sobrecarga mental e física da mulher. Porque o pai está sempre com o conceito que eu estou ajudando, mas na verdade você não está ajudando. Na verdade você tem que coeducar. Você tem que fazer parte, você tem que assumir a responsabilidade para quando a tua esposa ou a tua mulher pensar assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Não preciso. Já foi feito. Cara, você sabe que há uns episódios atrás nós recebemos aqui a Adriana Navarro. Ela é psicóloga perinatal. E ela falou que um dos principais problemas quando ela, em todos os estudos que fizeram, tem 3 tipos de pais, né? O pai presente, o pai que não é presente e o pai que ajuda de vez em quando. O mais danoso para a mulher é esse que ajuda. Porque a mulher tem que ficar preocupada com o que ela tem que fazer e mais o que ela tem que pedir para que seja feito. Então, fazer a mala. Cara, tem que saber fazer a mala. Pô, eu preciso disso aqui, é básico, tudo bem. Às vezes, eu vou falar no meu caso lá, né, com as minhas 2 filhas, que são pequenas. Às vezes, minha esposa fala, não, essa roupa que você escolheu, tem questão do look também, né? Não é só escolher a roupa, né? Não é só parir. Não é. Mas, assim, as coisas básicas ali pro dia a dia, ficar com a criança, saber a hora de comer, ir no médico, ir no pediatra, levar a criança na escola, participar de uma reunião. Isso é presença. É estar presente não só no momento ali que convém, mas no momento que precisa estar presente. E aí, deixa eu trazer aqui uma outra reflexão. Como é que era você com o seu pai e o que você traz dessa relação entre vocês para o Benício, para o seu filho hoje? Cara, sabia que eu me faço essa pergunta sempre que eu tô com o Benício? Porque eu tento incluir ele nas minhas... Incluir as coisas que eu tenho, as lembranças que eu tenho do meu pai no cotidiano que eu tenho com o Benício. Por quê? Apesar de eu não ter tido uma relação com meu pai, acho que é a melhor do mundo, depois dos 10 anos, porque até os 10 anos os meus pais eram casados, né? E aos 10 anos meus pais se separaram. O meu pai, ele teve uma visão de vida assim que eu não pretendo levar para frente. Que era assim, ele acabou tendo algumas relações, mais filhos.
Então eu vi que, assim, para ele, o conceito de família não estava muito bem estabelecido. Então hoje, com o meu filho, eu tento colocar essa questão da proximidade, do amor, do afeto, do acolhimento. E é assim, tamo junto? Cara, vamos assistir um filme que o papai assistia na infância? Para ele pegar um pouquinho do meu trejeito, do que eu gosto, legal. E ele pegar um pouco do meu costume, porque assim, o nosso filho é a nossa cópia. Né? As crianças são esponjas associativas. Tudo que fazemos, eles vão copiar. Tudo que dizemos. Né? Então, eu vejo que assim, a paternidade comportamental ela é muito de acordo com o conceito de que pais são espelhos de princípios e valores na educação, na infância. Então, quando os filhos estão analisando a gente, quando a gente vai lavar uma louça, quando a gente vai conversar com a esposa, quando a gente vai conversar com o porteiro, quando a gente está no trânsito e toma uma fechada, aquilo ali vai ficar marcado. Porque lá na frente ele vai falar assim, cara, tomei uma fechada, não, porque o meu pai era assim, tomou uma fechada, uma buzinada, um xingamento. Então, tudo isso eu vejo como uma coisa que eu tenho que ficar, de certa forma, fazendo do zero, porque eu não tenho uma referência dessa forma, desse tipo de situação do meu pai, entendeu? Não, e faz total sentido o que você está falando, porque às vezes são coisas tão intrínsecas que estão dentro da gente, com relação a... Até falando um pouquinho de neurociência, né, algo que eu estou estudando bastante agora. Às vezes nós passamos por vários momentos da nossa vida e a gente foi absorvendo, criando experiências, e agora a gente faz coisas que a gente nem percebe. Então você falou da fechada, pode ser várias outras questões. E de repente nós começamos a expor os nossos filhos a essas, sejam comportamentos estranhos ou comportamentos que não são corretos, como fazer coisas ali que não são coisas que fazem sentido, e de repente eles começam simplesmente a repetir. E aí tem uma frase, cara, que eu ouvi esses dias, que é uma frase extremamente poderosa. É muito mais difícil você consertar um ser humano, um adulto quebrado, do que educar crianças fortes. Se você consegue ajudar muito o seu filho na base, na construção de caráter, em tudo mais que a gente já falou em vários posts que a gente coloca nas redes sociais, é muito mais fácil do que a gente deixar as coisas acontecerem e fazer com que eles se tornem quebrados, porque somos quebrados. Somos. Tivemos infâncias aí que hoje estamos tentando juntar esses cacos e entender o que aconteceu na nossa criança interior e tudo mais. E até quero já trazer uma outra reflexão para você, cara. Porque assim, os seus pais eram separados, você também, né? Você se divorciou, você já falou isso de forma bem aberta, inclusive. Como que isso trabalhou na formação de caráter sua e como que isso reflete na sua casa com o seu filho? Olha, Rodrigão, eu penso que, infelizmente, eu não consegui quebrar este ciclo. Tá? Eu acho que por questões de inúmeras variantes, acabei me separando. O ponto positivo é que eu tenho uma boa relação com a mãe. Então, o que não aconteceu com os meus pais. Não chegou a ser um litígio, alguma coisa assim mais grave, complexa, mas ao mesmo tempo eu percebo o quanto isso me impactou na minha adolescência, porque eu tinha 10 anos. Né? Então, foi um pouco complicado, porque também, isso eu coloco no capítulo do nosso livro, que a gente está escrevendo, a gente já vai falar, que eu falo um pouco do impacto que tem, porque a criança ela não é consultada, né? Então, por exemplo, o papai e a mamãe vai se separar, o que você acha? Faz sentido agora a gente mudar de casa? A criança ela não tem essa voz ainda, então os pais estão fazendo o melhor que eles podem. Ok, só que eu tinha uma vida e de repente eu fui tirado dessa vida, fui para uma outra vida e aí eu tive que assim, ser preparado de que forma? Então eu vejo que hoje o impacto dessa separação que eu tive, no meu caso, a gente de antemão, no início, assim, logo nos primeiros 2 meses, a gente já colocou o Benício numa terapia. Ele tinha 2 anos e meio. E aí por que colocar ele numa terapia? E por que tão cedo? Para a gente ver se isso ia ter algum impacto, por mais que ele ainda estivesse numa fase que desenvolvimento, está no tempo de aprendizado, ele ainda é muito pequenininho para assimilar muita coisa, mas assim, agora ele tem 2 casas. A gente está fazendo uma quebra de configuração familiar, tem uma questão de rotina. Então, assim, a gente até adotou um formato que era assim, ó, 2 dias na casa da mamãe, 2 dias na casa do papai. Por quê? Porque daí ele sentia menos a troca. Então, ele estava o tempo todo com a gente. E a gente fazia parte dessa rotina dele, não assim, 1 semana depois ele ia ver o pai, entende? E aí, isso daí, com a terapia, ajudou ele, cara, 1 ano depois, quando a gente foi ler o feedback, o Benício não apresentou nenhum problema. Tanto que isso aconteceu no desfraude. Cara, você está trocando de casa, você tem ali uma pessoa entrando na vida. Quantos anos ele tinha? 2 anos e meio. Tá, 2 anos e meio. Então, assim, a gente estava no momento de desfraude. Ele continuou na mesma escola, mas assim, entrou uma pessoa nova na vida dela, entrou uma pessoa nova na minha vida. E aí você fala assim, pô, seu filho fez xixi na cama? Cara, deve ter feito isso 2 vezes.
Teve momentos de acordar de noite, pesadelo, insônia? Raríssimos, às vezes. Por quê? Porque além da gente conversar muito, a gente também tratou ele de uma forma que assim, a gente conversava muito. Casa da mamãe, tempo da mamãe. Esteja com a mamãe. Casa do papai, momento do papai, vamos curtir com o papai. Então isso daí, a formação de caráter dele começou a ser desenvolvida ali. Por quê? Até os 3 anos a criança ainda não tem um senso de si. Ela acabou de passar pelo primeiro complexo, que é o complexo do desmame, que é aos 2 anos, que também entra na famosa Terrible Two, na birra. Só que tudo isso é assim, ela já não vê mais a mãe como um objeto, o seio que eu dependo, ali é a minha sobrevivência. Ela está começando a ter autonomia. Então ela consegue se virar sozinha, mas ela também não tem capacidade de entender o que está acontecendo. Essa mudança está acontecendo, por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo isso? Isso é raiva. E a única forma que ela tem de demonstrar é chorando. E só que o meu filho chorou pouco. Ele não tinha esse tipo de demonstração. A gente percebeu que a forma que ele demonstrava qualquer coisa era se anulando. Ele guardava um pouquinho, ficava ressentido, ia para um cantinho. E aí esse comportamento a gente começou a puxar. Filho, o que aconteceu? Por que você está assim? Ah, porque você brigou comigo. Ah, porque você gritou comigo. Ah, porque eu estou indo embora da sua casa. Ah, porque eu queria Danone. Só que daí assim, qual que é a primeira reação e a única forma que a criança sabe se expressar? Chorando, estacando no chão. Então a formação de caráter dele começou ali. A minha, eu penso que o meu caráter ele começou a ser moldado no processo do divórcio. De uma forma que eu comecei a pensar assim, agora eu preciso ter uma rotina onde a minha vida gira em torno da rotina do meu filho. Sim. Então, tanto que eu fiz uma transição de carreira, deixei de ser CLT, para que a minha vida fosse baseada no desenvolvimento do meu filho. Porque eu já sou adulto. Eu já tenho uma capacidade de tomar decisão, de enxergar o que é certo e o que é errado. Meu filho não. Perfeito, cara. Ele vai demorar ainda mais 2 anos e meio, vai demorar mais 22, 23 anos para ele conseguir tomar essa decisão. Uma capacidade de 100%, né? Com certeza. E você falou muito aqui de que ele se anulou. E às vezes é um problema. Nas casas da maioria das pessoas, e na minha casa era também, antes de eu conhecer e entender como funcionava, esse negócio de você ouvir, dar voz ao choro. E simplesmente entender que cada choro é uma comunicação. Cara, o que você está chorando, né? Eu falo isso muito para minha filha. Hoje ela está numa outra fase. Hoje ela... pai, não quero conversar agora. Tudo bem? Legal, sensacional. Estou te dando o seu tempo. E de repente ela volta, senta, ela fala, sabe por que eu chorei? E ela vem e conta. Do jeito dela, mas ela conta. Que legal. Se nós damos ouvidos, temos uma escutativa com os nossos filhos, faz muita diferença. Como é que é esse processo, você e o Benício? Você tem uma escutativa? Porque hoje ele já tem 5, né? Vai fazer 5 agora. Vai fazer 5 agora. Como é que é? Cara, sensacional esse ponto, que eu acho que assim, você trouxe um viés feminino, que a mulher amadurece primeiro, mais rápido. Mas o Benício, ele começou a se expressar melhor quando a gente começou a dar, de fato, para ele a oportunidade do choro. Então, assim, não era repreensão. Não chore, para com isso. Aí, assim, tantas vezes a gente não viu isso. Deixa de ser menininha, homem não chora. Então, esse comportamento, cara, não dá mais. Isso é primitivo, tá? Exógeno também, você enfraquece uma classe, se rotula, generaliza. Então, assim, a gente começou assim, cara, você quer chorar? Chora, eu vou entender. E é legal porque, assim, ó, para corroborar o que você está pontuando, teve uma situação recente. Eu estava brincando com ele, a gente estava desenhando, e aí ele deixou alguns brinquedos guardados, jogados assim. Falei, filho, você não está mais brincando com um carrinho. Guarda, por favor. Aí ele foi, pegou e jogou. E aí na hora que ele jogou, eu falei, pô, filhão, não joga, porque pode quebrar, né? A gente já conversou sobre isso. Aí ele fez uma caretinha para mim. Mas não, assim, nada de confrontamento, mas eu também não gostei. E aí, assim, ali na hora, parece que eu voltei assim no tempo, que eu falei assim, cara, numa outra oportunidade eu teria gritado. Eu teria perdido a paciência. E aí, o que eu fiz? Falei, só um minutinho, filho. Levantei. Porque tava ali, tava na ponta da língua, um berro. Sim. Levantei, esperei fundo, assim, meio que entrei dentro do quarto. Falei, caramba, mano. Bom, voltei, sentei. Aí eu falei, papai realmente ficou muito triste, chateado com você. Porque se quebrasse, o brinquedo que você jogou, filho, foi caro. A gente já teve uma conversa onde não quero mais brincar com isso, eu guardo, ou se você não quiser mais brincar mesmo, que você não percebe, a gente doa. Bom. Então, assim, o papai não gostou. Aí ele pegou e falou assim, papai, desculpa. Me desculpa. E aí foi legal, continuamos, entendeu? Não precisei me estressar. Não precisei estressar a criança. Porque na cabeça dela foi só um jogar. Não foi um posso quebrar, não é um comportamento legal. Então, esse tipo de relação que eu tenho com ele, esse tipo de conversa, eu busco também
compreender, porque, como eu te falei, eu podia ter julgado a careta que ele fez, e de novo, Rodrigão, os pais têm o costume de achar que o comportamento dos filhos é um ataque pessoal, cara. Não é, nossa. Ele não tem essa capacidade. Eu ia falar exatamente isso. Não, mas a criança tá me manipulando, irmão. Não tá, gente. Pode manipular, mas assim, com 3 anos, não. Com 7, totalmente possível. Mas assim, a criança não tem capacidade de articulação de pensar assim, ó. Ele gosta desse controle aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele lá no banheiro para ele não achar, só para ele ficar com raiva. Não existe isso. Não tem essa capacidade. Então, assim, quando as crianças, como você falou, diversos tipos de choro, diversos tipos de comportamento, acho que o papel do pai primário é compreender e tentar entender. Mas por quê? Porque a mãe, olha que louco isso, a mãe está sempre na frente. A mãe, pelo tom do choro, ela sabe se é fome. É verdade. Esse choro não é de fome, esse choro é de xixi. O pai, ele precisa cheirar a fralda para saber. Mais profundo. A mãe tá lá no quarto, a criança tá chorando, ela fala assim, olha, amor, esse choro é que eu acho que pode ter sido um cocô. Ela nem tá na sala. É verdade. Entende? Então acho que é muito da compreensão. Não, boa. E assim, uma outra coisa também que eu acho que foi muito bom que você falou agora. Porque quando você entende como funciona o seu filho, tem a escutativa, e ele entende você também, porque você abre uma conexão. Perfeito. Eu também sempre falo pouco. Eu não falo muito, porque eu sei que as crianças não conseguem absorver muito, então eu não tento dar palestrinha. Então, se acontece coisas assim, eu tento... como que eu vou falar isso da menor forma possível, da forma mais lúdica, fácil, para que ela consiga absorver. Porque, gente, os nossos filhos, eles não vão aprender com dor. Eles não vão aprender com choro. Tem que deixar chorando mesmo. Não, cara, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu vou dar voz, mas deixa eu entender o que está acontecendo. Porque eles vão se desenvolver com segurança, com amor. Amor ensina tudo. Desamparo, ignorar, fazer sofrer, isso não ensina. Nunca vai ensinar e nunca vai fazer a criança se desenvolver. E o que você falou é amor. Você foi lá e explicou para ele o que você estava sentindo e ele falou, desculpa. Porque ele entendeu. Ele falou, puxa, pode ser que ele faça de novo? Sim. A chance é grande, inclusive, de ele fazer de novo. Mas quando ele for fazer de novo, ele vai lembrar, mesmo que ele faça e você fizer algum tipo de comentário, ele já vai voltar lá atrás. Porque é assim que funciona. Esse é o processo, principalmente agora, até os 7, né? Que você falou que é o primeiro setênio, né? Que é mais complexo. Né? Mas você apontou uma coisa muito legal, Rodrigo, porque assim, pelo fato da criança não ter autorregulação e ela tem um tempo de aprendizado, né? Então, principalmente na primeira infância, Eric Robson é um psicanalista super famoso. Ele tem uma teoria que é as 8 idades do desenvolvimento psicossocial, tá? De um indivíduo. E até os 3 anos é a fase de desenvolvimento de confiança e segurança da criança. Então essa idade é muito importante, por quê? Porque quem que é a referência disso? É os pais. Isso aí. Então quando você não consegue estabelecer essa conexão afetiva com seus pais nessa fase, você vai para a próxima fase sem preparo. E a próxima isso aí ele até enquadra essas 8 fases como virtudes que você desenvolve no indivíduo. Primeira virtude da primeira infância, ali até os 3 anos, é a confiança e segurança. Porque a próxima fase é a autonomia. Se eu não tenho segurança e confiança nos meus pais, como que eu vou ser autônomo? Eu vou ser dependente. Boa. Aí você está criando um indivíduo que ele vai ser o quê? Um adulto infantil. Então, assim, cada fase que você está passando com seu filho é importante. Conhecimento. Porque conhecimento de si, para você entender suas limitações, conhecimento da criança, para saber lidar. E aí você conseguir estabelecer, que é o que a gente tem, são as 3 premissas do nosso livro. Conexão afetiva, comportamento construtivo e uma infância sem traumas. Porque esse trauma invisível, lá na frente, a criança vai falar assim, mas o indivíduo, né? Pô, mas por que eu tenho esse tipo de atitude? Por que eu não consigo me estabelecer numa relação? Por que eu estou no meu 10º trabalho? Por que eu não consigo ouvir uma crítica? Cara, vai demorar muito. Nossa, quando ele descobrir, aí vai voltar no passado. Opa. Então, conta do livro, cara. Como é que foi o lançamento? Fala um pouquinho de como foi a construção desse livro para você. Você foi uma pessoa-chave ali no processo. Conta aí pra gente. Cara, o lançamento foi muito bacana por conta de que a gente conseguiu reunir pais que, de fato, têm histórias inspiradoras. O feedback que a gente recebeu pós-lançamento foram incríveis, porque a gente começou a sentir que, de fato, a gente conseguiu alcançar pais que precisavam dessas histórias para falar assim, poxa, mas eu posso ser presente? Ou eu já sou presente e preciso parar de me cobrar. Então, assim, a premissa do livro foi muito importante porque quando eu pensei no projeto, foi a convite até da Roberta, da editora Bock, foi uma situação onde ela colocou para mim o seguinte, falou, Gal, você tem voz. E como que a gente consegue ampliar isso?
Pensa num livro que a gente consegue ter ali um bom grupo de pais. Falei, poxa, mas como que eu faria isso? Aí eu pedi ajuda da Patrícia, a Patrícia foi uma excelente coordenadora adjunta comigo, que daí a gente conseguiu fazer uma boa prospecção e chegar até vocês. Com histórias emocionantes, com histórias engraçadas, com histórias pesadas, porque a paternidade ela não é leve, ela é pesada. Hoje em dia, muita gente folcloriza a maternidade e engrandece a paternidade. Então tem que ter esse equilíbrio. Perfeito. Então acho que o livro ele conseguiu trazer exatamente isso. Compreensão, leveza e ao mesmo tempo inspiração para outros pais. Não, e inspiração é tudo, né, cara? Inspiração nos move e move nossos filhos. Perfeito. E quais são as inspirações que você traz da sua paternidade para o Benício? Para quando ele for pai um dia? Pô, pergunta legal, cara. Assim, hoje, quando eu penso muito assim e visualizo um pouco do futuro assim do B, ele mais velho, acho que a primeira coisa que eu gostaria muito que ele fosse, é íntegro. Porque eu acho que a integridade, muita gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender o conceito. Integridade é quando você tem princípios, valores e virtudes alinhados. E princípios são inegociáveis, valores são negociáveis. Por exemplo, tatuagem. Tem casa que não pode ter tatuagem. Na minha casa já não é assim que funciona. Então os valores eles vão muito de acordo com a fase que você se encontra na sua vida. Agora a virtude, você precisa ter o princípio e os seus valores alinhados. E aí você se torna um homem íntegro. Que é pensar no próximo, respeito, humildade, ternura. Essa capacidade que você tem de enxergar a vida com plenitude. E você ao mesmo tempo, acho que primeiro de tudo, se respeitar. Mas quando você se respeita, você tem mais capacidade de respeitar o outro. E aí quando o B, eu fico imaginando assim, cara, quando ele tiver, sei lá, uns 15 anos, vai estar numa fase da puberdade, a gente acabou de ver Divertidamente 2, e aí eu fiquei, várias vezes eu ficava imaginando meu filho, falei, cara, meu filho vai ter os mesmos conflitos. E ele vai precisar muito de mim. E ele vai precisar muito de mim só para falar, escutativa. Pai, aconteceu isso. Às vezes ele não vai querer minha opinião. Ele vai falar assim, cara, posso só desabafar? Sem um olhar, dá pra você ser meu brother, de fato. E eu sou muito defensor disso. Pais podem ser muito amigos dos filhos. Eu acho que esse conceito de que pai tem que ser pai, ser rigidez, firmeza, autoritarismo e tal, primitivo. Eu acho que o pai de hoje em dia ele tem que saber ter um bom equilíbrio que vem com conhecimento e com essa questão da formação de caráter, né? Formação de caráter. Cara, adoro inclusive essa questão de caráter. Eu pesquiso muito sobre isso. Eu me formei como pós em psicologia positiva, que traz ali o Mark Seligman, que ele traz as forças de caráter. E para mim, assim, cara, são coisas que... Você falou de coisas inegociáveis, tem coisas assim que para mim são inegociáveis. Então, os meus pilares, o que eu acredito, as minhas forças de caráter, elas são para mim, assim, o ponto base, até para que eu seja um bom exemplo para os meus filhos, para as minhas filhas. E aí, uma outra questão que você colocou aqui bem interessante sobre essa questão da adolescência, que dizem muito que a adolescência é o resultado da infância vivida. Então, se nós estamos falando aqui de base, estamos falando aqui de segurança, você falou aqui, né? Segurança e confiança, cara. Meu, chega na adolescência, eles querem só isso. Eles querem saber que quem vai estar ali vai estar apoiando. Eu estava assistindo um reality esses dias que assim, mexeu comigo a pessoa falando sobre o filho teve uma decisão sobre a orientação sexual dele e foi falar para a mãe. E a mãe dele falou... tá bom, filho, eu tô com você. Eu quero que você seja feliz. Aí eu fiquei pensando quantas vezes acontece isso. Pouquíssimas. Porque os pais não aceitam, os pais não querem, os pais não ouvem, os pais não concordam, e aí geram-se os problemas. Aí você vai ver a taxa de suicídio, onde está mais hoje acontecendo, são em pessoas que não são aceitas ou passam por um processo de diversidade, que, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, mas eu não sou aceito, então a pessoa vai lá e prefere acabar com a vida. E tem um livro que eu li recentemente do Hugo Monteiro, que é Geração do Quarto. Cara, esse livro, assim, ele parece que abriu minha mente para várias questões da minha adolescência. Porque a gente fala muito, o nosso filho, nossa infância, e quando chega na adolescência, cara, como foi a nossa adolescência? E essa reflexão de adolescência, ela é muito importante, porque ela nos trouxe até aqui. Então, a nossa infância foi ali a estrada que nós percorremos para chegar na adolescência, e quando nós estamos aqui como adultos, a estrada foi a adolescência. O que a gente percorreu? Quais foram as nossas experiências? O que aconteceu na nossa vida que a gente quer ou não quer que os nossos filhos passem. Então, cara, você falou de adolescência assim, pra mim virou algo que eu ficava brincando. Puxa, como que eu faço pra pular, né? Porque eu tinha medo, eu tenho medo, assim, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, mas
é o que você falou, se a gente tem escutativa, se a gente é brother, né? Como você falou, cara, eu tô junto com você, né? Minhas filhas, eu quero que elas saibam que eu tô junto, elas podem confiar em mim. E eu vou ter uma escuta ativa. Eu não vou simplesmente querer dar sermão, ou vou querer ser a voz da razão, então eu sei de tudo. Porque no final, Gal, eles sabem mais do que a gente, né? Com a internet na mão ainda, meu amigo. Meu Deus. Cara, e você é educador parental. Perfeito. Como eu também. E são muitos desafios que a gente vê no nosso dia a dia, muitas famílias que passam por diversos problemas. O que você tem visto, cara, de maiores desafios que os pais hoje enfrentam com relação à educação dos filhos? Cara, hoje vamos voltar um pouquinho até num papo que a gente estava antes, que era sobre a questão de achar que ajuda muito. Eu acho que o principal ponto hoje que eu lido com as mães que buscam, porque é sempre a mãe. Sempre. Ou é para ela, ou é para o marido, ou é para o casal. É difícil do homem ter esse entendimento, muito esse pensamento. difícil. Tipo assim, cara, acho que eu posso ser melhor, mas não é se cobrando tipo, que você é pior ou ruim ou mal, não é isso. É que você pode ser melhor igual no trabalho. No trabalho, se você quer uma promoção, você não faz um período ali onde você vai se especializar. Você se especializa em ser pai, né? E também não existe uma fórmula. Eu acho que existem premissas, que é acolhimento, compreensão, respeito, conhecimento. Agora, o ponto que eu mais lido, assim, cara, é o fato do pai falar assim, poxa, cara, minha mulher só reclama, eu já ajudo um monte, eu já... Bom, aqui já tem um pontinho que eu já tenho que quebrar um pouco. E essa forma de pensar, o famoso mindset. Cara, vamos mudar um pouco disso? Você não ajuda. Aí ele continua falando, pô, eu já pago todas as contas. Pô, outra coisa, vai. Só porque você acha que você paga as contas, você é um bom pai? Não. Então, peraí. Aí eu percebo que esses 2 pontos é o que hoje são assim, estão no top 5. Tá? Sim. Que ficam assim, muitos pais acreditando nessa verdade de que ser um bom pai é pagar as contas em dias e ser provedor. Ser um bom pai é ajudar nas tarefas quando ele pode. Mas na verdade a mulher, ela faz tudo isso e além disso trabalha. Então é uma coisa que assim, eu fico muito... Não é incrédulo mais a palavra, eu até tenho uma compaixão. Porque eu também penso que cada um tem a sua limitação de si e de conhecimento. E de vivência às vezes. Né? Não tem uma outra coisa para ir se equiparar. Mas assim, eu fico pensando quantas mães hoje em dia acabam não tendo 2 filhos. É o filho pequeno e o marido. Aí tem aquele meme, né? Que o que dá mais trabalho é o filho da sogra dela, né? Cara, isso daí eu fico um pouco assim... Mas como pode, assim? É inevitável que quando você se torna pai, você vai ter que abrir mão de inúmeras coisas que você fazia antes quando você não tinha um filho. Concordo. Porque mudou a configuração familiar, cara. Você não consegue continuar com as mesmas com as mesmas rotinas que você tinha antes. Futebol, é para abrir mão do futebol? Cara, mas em vez de toda semana, uma semana sim, uma semana não, nos primeiros meses, esquece. O foco é a criança. Nos primeiros 3 anos, o foco é você estabelecer segurança e confiança nessa relação para que lá na frente seu filho não fale assim, meu pai não sai de futebol. Meu pai não sai do bar. Eu tenho uma péssima lembrança da minha adolescência, inclusive. Vamos colocar ali, uns 12 anos. A minha mãe me acordava de manhã e falava assim, filho, vai na padaria comprar cigarro para mim? Várias vezes eu estava dormindo. E não era um acordar, tipo assim, acorda porque você tem pra escola, não sei o quê. Era pra ir comprar cigarro. Então, pra mim é péssimo isso. Porque eu tava indo fazer uma coisa que, primeiro, não ia fazer bem pra saúde dela. E segundo, que daí isso não aproximava a gente. Não era uma situação que eu ia com prazer, entendeu? Então, eu acho que isso daí acaba, assim, muitos atendimentos, eu vejo as mães e os pais levando isso. Então, assim, você percebe ali no dia a dia que você fala assim, cara, dá pra mudar com coisas pequenas. Mas, primeiro, abrir mão das coisas que você acredita que são importantes pra você. Só que você nem perguntou pra sua esposa o que é importante pra casa. É verdade. Nossa, ótimo. E eu não sei se tem alguma coisa a ver com o patriarcado, tudo isso que você falou. Bastante. Porque essa questão de, eu sou o provedor, ou coisas que eu já ouvi. Eu preciso dormir porque eu trabalho, então a carga tem que ficar inteira com a mãe, e aí a carga inteira com a mãe que também trabalha. Hoje essa é a configuração. As mulheres trabalham, elas estão extremamente ativas no mercado de trabalho,
E eu percebo também, Gal, luto. As pessoas, elas não querem largar, elas não querem deixar aquilo que eles tinham antes de ter filhos. Aí você falou do futebol, aí são alguns amigos, porque, por exemplo, na minha casa, a gente até falou uma vez sobre isso num outro podcast que estávamos eu e você, sobre a nossa casa é o nosso templo. Então, quem vai estar na nossa casa são pessoas que nós queremos que estejam. Ah, não, aí você traz aquele amigo que ele é um amigo diferente, é um amigo que traz uma energia diferente. Assim, gente, eu estou falando de forma super generalizada, tá? Mas, assim, o que eu percebo? Que as pessoas também têm dificuldade de passar por esses lutos, né? Eu percebo que a mulher, ela meio que, tipo, é obrigada, porque ela tá ali. É questão fisiológica, é a barriga, é o nascimento, é ocitocina, hormônio. O homem não. O homem, se ele não fizer ali, colocar uma energia nesse processo, ele pode fugir. E muitos fogem. E aí foge aonde? Aí foge no futebol, foge trabalhando muito. Ah, agora eu preciso prover mais. Ok, às vezes faz sentido. Mas não só a questão de fazer sentido, é a questão de... É o que você falou. O que a casa está precisando? O que o filho está precisando naquele momento? Os filhos estão precisando. Eles estão precisando do pai, da mãe. Eles estão precisando de um cuidador amoroso. Os dois cuidadores amorosos. Porque é assim que funciona o desenvolvimento infantil. Eles precisam de pessoas que amam eles profundamente. E quanto mais pessoas que amam eles profundamente, mais eles vão crescer bem. Mais eles vão ter uma ótima estrada nessa infância. Que ela não vai ser fácil. Não é porque eu li vários livros, fiz, né, legal. Não é porque a gente estudou muito sobre esse tema que pra gente é fácil. Não é, gente. Eu tenho desafio todos os dias. Eu tenho desafio porque essa é a vida de pai e mãe. É desafio, é questão dos filhos estarem passando por uma mudança. Aí você pega a adolescência que a gente falou agora há pouco. É um segundo nascimento, que muitos chamam. Então tem o primeiro nascimento quando sai da barriga, o segundo é a adolescência. Que acontece coisas muito parecidas com o primeiro nascimento. É o hormônio, é aquele corpo estranho que eu não sei como é que tá ainda. Minha voz muda, minha cabeça começa a pensar em coisas diferentes, começa a ser mais profundo, consegue ter um raciocínio lógico muito mais coeso. E aí eu fico pensando, a gente fala muito para muitas pessoas. Você fala para uma galera, né? Quantas pessoas você impacta, cara? Quando você olha os números lá no Instagram, tem lá, você chegou em tantas quantas? Quantas pessoas você... Cara, esse mês foi um mês que a gente foi muito longe, assim. Hoje, eu vi isso de manhã, o mês de junho foi 1,2 milhão. 1,2 milhão. Cara, muita gente. É mais do que tem aqui na minha cidade aqui de São Bernardo. É sério? mais do que no dia. Cara, 1,2 milhão, assim, e foi um vídeo que eu falo sobre pai de menina, que eu conto uma história de um seguidor que não tinha uma boa relação com a filha. Uhum. E a filha se separou porque foi agredida na lua de mel. Na lua de mel. E aí, esse vídeo, cara, foi um impacto muito forte. E é muito legal, cara, porque ali não é minha opinião. Tá é um relato. História, né? Uma história. Entende? E ali foi muito legal porque eu pude ver inúmeros comentários muito fortes. Porque muitas mulheres falaram, cara, eu passei por isso. E é difícil. E é muito complicado. Da mesma forma que teve inúmeros comentários esdrúxulos. Cara, não adianta, né? Mas assim, ao mesmo tempo, que hoje eu vejo que o grande mal da civilização é a comunicação. É a falta de capacidade de interpretar um texto. O Thiago Godoy, que está com a gente no livro, o Papai Financeiro, ele escreveu um post esses dias, o post dele foi assim, antes de as pessoas poderem acessar rede social, elas tinham que ser obrigadas a fazer um curso de interpretação de texto. Justiça. O que acontece? Cara, e assim, você impacta tanto, vou fazer um relato aqui sobre um post seu. Foi um post que você repostou uma família, acho que não era brasileira, aquela família, o pai chegando em casa e os filhos indo lá, abraçando. Eu escrevi naquele post, fiz um comentário. E eu fiz um comentário genuíno, que eu estava sentindo. Cara, eu tive mais de 400 curtidas, tive uns 50 comentários, até brinquei com você nesses dias, eu comentei. E impressionante como a gente consegue fazer com que a mensagem ela chegue muito longe. E você faz isso. Mas acontece o contrário também. As pessoas também não falam só coisas positivas, as pessoas falam coisas... Cara, traz um ponto aí pra gente trazer. Você já me falou vários já nessas últimas semanas aí de coisas que as pessoas vêm trazendo pra você com relação a hater, comentários ofensivos. Traz um pra gente discutir, porque, gente, é importante. Sua oportunidade de responder a haters chegou. Putz, Rodrigo, eu tenho uma pasta disso. Vamos pegar pega aquele assim que mais tipo... Ah, não, cara, eu tenho um. Eu, às vezes, me pego... hoje, pra mim, é um gatilho esse comentário. Eu me pego, às vezes, pensando nele,
Porque foi um comentário, cara, que foi o seguinte. É um vídeo que eu falo sobre 3 atitudes tóxicas que todo pai tem com o filho e não percebe. Esse vídeo bateu 1 milhão e 100 de views, acho que mais de 100 mil curtidas em um mês, assim, foi muito rápido. Foi um dos vídeos que me fez viralizar. E eu lembro que uma das atitudes tóxicas que eu cito é você não falar para o teu filho que ele é burro. E eu já ouvi isso do meu pai. Então ali eu vi um cara que uma vez ele escreveu esse comentário assim, ó. Você tem um filho de 3 anos, quem é você para falar isso? E aí, cara, muitas das vezes eu percebo assim, não dá pra gente ser aquele cara que vai com os 2 pés nos peitos na resposta, mas muitas vezes a gente precisa se posicionar, né? Então, naquele comentário, eu precisei me posicionar e eu falei assim, olha, para um oncologista ser especialista em câncer, ele não precisa ter câncer. Então, assim, é claro que uma pessoa que tem filho, ela vai ter muito mais conhecimento de uma pessoa que não tem filho. Sim. Só que aquele argumento, cara, ele me pegou porque ele tentou enfraquecer um discurso baseado na idade do filho, baseado na minha profissão, baseado na minha pessoa, né? Então, eu acho que foi um desrespeito muito grande. Cara, todo mundo quer pai. Porque quem é pai sabe o que acontece dentro da sua casa. Então, ali eu tinha muito lugar de fala. Entende? Eu não preciso ser um pai de um homem de 40 anos para falar qualquer coisa. Se eu já sou pai, eu já posso falar sobre qualquer coisa do meu filho. Ainda não passei por uma situação de quando meu filho tiver 40 anos e ele tiver que fazer um exame de próstata. Ok, isso vai acontecer lá quando tiver 40 anos. Só que eu tenho total capacidade de falar sobre uma atitude tóxica que eu vivi e que eu não quero replicar com meu filho. Experiência, né? Entendeu? Então aí, cara, eu acho que qual que é a diferença de um hater para um ofendido? O hater, ele destila ódio. Ele não tem fundamento de argumento. Ele só quer te machucar. Ele quer te atacar. Tá? Ele tá ali para ele. Ele acordou para isso. O propósito dele é este. Se ele estivesse aqui no meu lugar e você perguntasse qual é o seu propósito, ele ia falar, é destilar ódio. Qual que é o papel do ofendido? Qual que é a diferença do hater pro ofendido? O ofendido, ele se dói com alguma coisa que ele não soube interpretar, ou até soube, mas não consegue se expressar. Isso daí, cara, eu não vejo como uma coisa ruim. Pelo contrário, ele até tentou abrir uma porta de debate, mas ele não teve a total capacidade, às vezes, de fala, não soube se expressar. Então, eu também dou voz. Porque quando alguém escreve assim, muito legal o vídeo, mas não concordo, sensacional, atingir meu propósito. Essa é a ideia, quero que você reflita. Agora, quando alguém... Esse é bem engraçado, até falei com um brother há um tempo atrás. Ele falou, fala um comentário, algum comentário assim, esdrúxulo, engraçado. Foi um cara que escreveu assim, isso daí é um painaca. Sabe? Mas assim, é pra dar risada, entendeu? Assim, você nem dá bola. Foi criativo. Foi criativo, entendeu? Então, mas assim, o que eu mais vejo é geração Nutella. Então ele rotula uma classe sem fundamento de argumento. Ou quando ele fala, putz, mais um Enzo. Mas eu acho que um dos piores também, cara, e esse assim, eu já tentei responder de uma forma até categórica e com compaixão, mas assim, hoje eu não respondo mais. É quando eu vejo assim, ó, mas é por isso que essa geração não dá certo e os adolescentes hoje estão se suicidando. Cara, essa colocação é gravíssima. Você acha mesmo uma pessoa que teve acolhimento, que você teve uns pais que agiram com todo amor, com toda a compreensão, apresentar autonomia, apresentar uma boa educação, uma boa relação para essa criança, e aí ela vai se tornar um adolescente com gatilhos suicidas? Tá uma coisa errada aí, né? Cara, não faz o menor sentido. Então, assim, agora, aí quando você pega um ensaio clínico, uma pesquisa, inclusive não teria nem por que não ter uma lei da palmada. No Brasil tem a lei da palmada. Por quê? Porque não é para você bater na criança. E aí você pega, assim, um adolescente, não preciso citar nomes, mas eu tenho uma pessoa próxima que o filho, aos 14 anos, tentou se suicidar. Ele foi muito espancado pelo pai. O pai chegava em casa sem paciência e às vezes não queria ali ter um momento de qualidade com o filho, batia no filho por nada. Papai, olha o meu desenho. Cara, você nem sabe desenhar. E já dava um tabefe. Com 14 anos ele pensou em se suicidar. Ele falou, cara, eu não consigo agradar o meu pai. Como que eu vou agradar o mundo? Meu Deus. Essa era o começo da carta dele. Então isso sim é um preceito que, assim, violência, cara. Eu nunca vi nenhuma violência. Você já viu algum estudo? Por favor, Rodrigo, fale, que daí eu gostaria de ler. Que diz assim, ó,
violência positiva? Meu Deus, não. Nunca vi. Nunca vi. Eu nunca vi no mundo alguém falar assim, olha, um livro, olha, aprenda técnicas de violência positiva. Não existe isso. Né? Então eu acho que o principal ponto é entender o que é um hater e o que é um ofendido. Eu às vezes me ofendo com alguma coisa. Então eu preciso me posicionar ou não. Escolha suas batalhas. Você tem que escolher as suas. Né? Uhum. Não, e perfeito. Você falou de questões de estresse, né? A gente chama de estresse traumático, aí tem os estresses tóxicos, né? Você falou de toxicidade aí. E eu também, algo que eu comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre os ACEs, sobre como esses estresses eles podem causar traumas nas crianças. E tem os 3 níveis, né? Tem o que ele é aceitável, o estresse aceitável. O que é o estresse aceitável? Você já falou uma vez. O Benício, ele quer Danone, eu não vou te dar Danone. Isso é um estresse, ok, ele vai acontecer. Então, cotidiano, né? Cotidiano, como é que a gente resolve? Acolhimento, explicando, entendendo. Pô, jogou brinquedo. Ali gerou um estresse. Mas é um estresse ok, ele vai acontecer. Existe o médio, que esse médio ele vai ser um pouco mais intenso, mas também ele vai ser respondido com uma forma... vai ser respondido com uma forma, nós como pais, sendo ouvintes e tudo mais. Agora tem o tóxico, cara. O tóxico, aquele lá que realmente o filho ele tem uma explosão, é uma explosão mais isolada, mas ela vai acontecer. E a resposta do pai, ao invés de ser uma resposta de acolhimento, que é muito difícil também, né? Você, às vezes, pega gatilhos e tudo mais, é o que você falou. Você respirou, você saiu, você pensou, refletiu, porque ali foi um gatilho para você. Mas tem pais que fazem o que você falou agora dessa pessoa. Simplesmente vai lá e bate. Vai fazendo com que esse processo de estresse ele vai causando uma deficiência no desenvolvimento neural da criança, inclusive. E isso aí você vai criando problemas lá para o futuro. Repetição de ciclos. Vai repetindo o ciclo. E vai repetindo. E ele vai bater no filho, o filho vai bater no filho e por aí vai. Perfeito. Muito bom. Cara, estamos chegando no final do podcast. Tenho 2 perguntinhas aqui que eu sempre faço, agora na 2ª temporada. A primeira é o seguinte. Se você tivesse o poder, cara, de mudar alguma coisa no mundo, seja no seu ecossistema, seja num ecossistema controlado ali por você, ou seja, no mundo em si, o que você mudaria, cara? O que você traria de falar, cara, eu queria que acontecesse, o que você gostaria que acontecesse? Cara, o mundo é bem grande, né? Bem grande. No seu mundo. Diversos o seu problemas, mundo. Né? Eu vou colocar no meu mundo, eu colocaria aqui hoje, no meu mundo, eu gostaria muito de que o meu filho ele tivesse pessoas próximas dele que vão conseguir ajudar ele na evolução dele, na formação de caráter dele, pessoas empáticas, para que ele tenha assim, uma vida leve, porque muitos pais justificam isso, né? Quem não bate para ensinar, apanha para aprender. É primitiva isso, tá? É uma frase de quem ainda vive nas cavernas. Eu acho que o ponto principal ali que eu gostaria de mudança seria isso. Meu filho ele está rodeado de pessoas que enxergam ele. E, ao mesmo tempo, deem oportunidades dele ser quem ele precisa e quer ser. Então, é isso que é difícil. Hoje você está rodeado de pessoas com diversos tipos de índoles. Então, eu pensaria que assim, uma mudança eu gostaria ele estar muito bem rodeado de pessoas que olham para ele de uma forma que ele se sinta bem quisto. Muito bom. Cara, que legal, cara. Eu adorei. É uma grande mudança no mundo. Imagine se todas as crianças no seu mundo, né? Mas imagine se isso você expande para que seja um universo que você conhece ali. Eu ouvi também dizer que quando a gente faz processos que você faz a criança ser vista, ser percebida, quando você atingir uma criança, na verdade você está atingindo 100. Porque você está atingindo a sua criança, as crianças que estão em volta de você, os pais que estão em volta de você. Cara, não é tão fácil, né? Mas você pode chegar em até 100 outras crianças. Você pegou um ponto muito legal, Rodrigão, porque assim, vou usar um pouquinho agora do seu tempo, até do que você colocou, cara, essa pontuação que é super importante. Muitos pais não conseguem entender o impacto que tem de ser tóxico. Isso é verdade. E eu vou te colocar um ponto seguinte, ó. O pai que ele bate na criança na primeira infância com o preceito de que ele está educando, ele está errando. Errando em que sentido? Ele não está ensinando a criança a aprender que não pode fazer algo. Ele está ensinando a criança a sentir medo, a aprender na base do medo. Por quê? A criança que ela aprende na base do medo, ela vai fazer o seguinte: na sua frente, papai, eu não vou fazer porque eu não quero apanhar, e apanhar dói. Mas quando você virar as costas, eu vou fazer. E aí, sabe o que você está ensinando? Um indivíduo que vai fazer o seguinte, olha só que maluco isso. Quando ele tiver 20 anos e ele tiver um carro, ele vai fazer o seguinte, ó. Quanto que é o limite dessa estrada?
é 100. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou andar 98 até o limite. Quando chegar e eu passar pela câmera, eu vou a 120, porque ali já não tem mais câmera. Então você está criando um indivíduo que ele tem artimanhas, ele é maquiavélico. Porque ele não aprendeu que ele não pode fazer algo porque existe uma regra, porque quebra. Você não explicou para ele. Você aprendeu o seguinte, ó, se você passar na câmera a 120, você vai tomar uma multa. Mas se você depois reduzir até a câmera e depois você continuar o trajeto, a velocidade que você quiser, não tem problema, não tem câmera. Então, eu acho que o principal ponto que você colocou aí, cara, é exatamente isso. É o fato de você ter ali uma visão, você apresentar uma visão para a criança de que assim, ó, cara, se eu quiser ser alguém na vida, quem é a minha melhor referência em tudo? É teu pai. É teu pai, cara, nossa. Não, e tem uma outra coisa, cara, que é muito louco. O Benício, quando ele tem essas experiências com você, ou com a mãe, ou com as pessoas que estão próximas, do jeito que você falou, que as pessoas que estão próximas vão vê-lo, vão sentir, ele pode influenciar outras crianças. Essa é a beleza. Ele pode influenciar outras crianças. Ele pode ajudar na adolescência. Uma criança bem educada, ela muda uma sociedade. Ela muda, cara. Legal. É isso que eu acredito, tá? Eu acredito muito nisso. Então eu sei que eu tô plantando uma semente em casa. E não é só uma semente que vai ficar em casa. Uma semente minha, mas nas duas meninas. Mas eu sei que isso vai proliferar. Porque, né, uma coisa que eu vi na aula do Hugo Monteiro, por exemplo, que eu fiz, foi que adolescentes que estão bem, eles influenciam outros adolescentes que não estão bem. Então você evita coisas horríveis de acontecerem no futuro, se você consegue ajudar os seus filhos. Agora, na infância. Então chegou na adolescência, eu não ajudei, acabou. Não. Você pode continuar tentando. Não existe a regra de, eu não tive uma boa educação com meu filho quando ele era... Não, gente. Ele vai ter um segundo nascimento. É a sua segunda oportunidade. Eu não consegui. Meu filho é adulto. Continua. É um caminho. A paternidade, a maternidade é isso. É um caminho sem fim, gente. É uma jornada sem fim. Não tem fim. E minha última pergunta para você. Para pegar tudo isso que a gente falou agora, o que é família para você, Gal Rodrigues? Pergunta difícil, Rodrigão. Cara, família para mim é bons momentos e bastante erro. Porque você erra, cara. É difícil ser um bom pai, é difícil ser um pai presente, mas família para mim é laço, é conexão. Eu acho que família é abrir mão do eu pelo outro, que está dentro da sua casa, que é muito importante para você. Família é amor incondicional. Então eu vejo que eu, no pós-divórcio, eu entendi o seguinte, eu tenho hoje, minha namorada, a Gabi, eu tenho duas situações. Eu tenho meus momentos com ela e meu filho, e eu tenho os meus momentos com ela. Então para mim, família é quando eu estou com a Gabi, porque hoje ela é minha família, a gente acorda e dorme juntos, e é quando eu estou com ela e meu filho. Então eu tenho, cara, uma plenitude muito dividida, mas ao mesmo tempo assim, eu me sinto muito feliz quando eu estou só com ela e me sinto muito feliz quando eu estou com ela e com meu filho. Para mim, família é isso. Assim, por mais que as pessoas vejam hoje em dia e falem assim, poxa, mas pais separados conseguem ser felizes e conseguem... Eu vi um texto muito legal sobre isso. Pais separados conseguem ser felizes e conseguem fazer os filhos felizes mesmo estando longe diariamente? Sim, cara. Sim. Hoje em dia é mais fácil ainda porque, cara, você tem internet. Se você souber usar a internet, tive um seguidor que colocou assim pra mim, numa caixinha, um tempo atrás, ele respondeu, cara, como que ser um pai presente morando em outro país? Aí eu falei assim, cara, eu posso fazer um textão e eu posso falar assim, videochamada. Cara, hoje você pode fazer videochamada todo dia. É verdade. Todo dia você pode ser presente, você pode ser mais presente do que um pai que mora na mesma casa e que não vê o filho, entende? Então acho que família é quando você tem o principal, você tem um preceito, que é, eu estou presente da melhor forma que eu posso estar. Cortella fala isso. Faça o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. Ciente de que se você tivesse melhores ferramentas, você faria melhores coisas. Ótimo. Muito bom, Sr. Gal. Chegamos ao final do nosso podcast. Muito bom, cara. Adorei o bate-papo com você. Um bate-papo totalmente sincero, totalmente sincero. Foi... Gente, fizemos aqui do fundo do coração, né? Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Cara, o @Papai Legal com O no final, porque o meu apelido é Gal. Então eu fiz essa analogia, Papai Legal. No YouTube também tô, @Papai Legal. Sou educador parental, sou psicanalista. Mas assim, hoje eu
fico pensando nisso, como que as pessoas me acham? Eu falo, cara, você vai me achar quando eu estiver com meu filho, na porta da escola. Mas, cara, vamos falar do livro? Ó, livro Pai Presente, tenho a honra de ter o Rodrigo como coautor, um capítulo lindo que eu já li, que inclusive a gente já lançou, então se você ainda não teve a oportunidade de comprar o seu exemplar, compre diretamente com o Rodrigo, porque eu faço muito essa propaganda, compre com o coautor, para você ter ele autografado, cara, legal, uma dedicatória para você. Então assim, comprando diretamente com ele, cara, um capítulo gostoso, leve, e tenho certeza que vai inspirar muitos pais a ou serem mais presentes ou a não se cobrarem tanto. Perfeito, muito bom. É isso aí, gente. Estamos aí com o livro Pai Presente, mas vários outros projetos, né, Gal? Daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo. A gente está querendo revolucionar esse mundo. Então é isso. Ficamos por aqui hoje no nosso 18º episódio. Obrigado, Gal. Obrigado você que esteve aqui até o final com a gente. Aguentou firme aqui, ó, todas as informações. É muita informação? Porque, gente, vocês não têm ideia de quanta informação tem aqui na cabeça do Gal, viu? Se vocês pararem de tomar um café com ele aqui, vocês vão falar, meu Deus, vocês vão ficar horas conversando com esse cara aqui. E eu agradeço você que ficou aqui. Não deixa de seguir, vai lá, coloca o coraçãozinho lá no Spotify, no YouTube, para você sempre receber a notificação quando a gente lançar novos episódios. Obrigado, te vejo daqui uma semana.